Olá, olá, salve, salve! Eis aqui de novo a gente, de frente com o Churu. Eu sou a Bruna, uma das guardiãs de alma de Gaia. Eu sou a Kênia, uma das guardiãs de alma de Gaia. E eu sou Fabi, uma das guardiãs de alma de Gaia. E hoje, com muita alegria, né, a gente recebe aqui uma pessoa especial que já faz parte aqui da família Alma de Gaia e que vai trazer um pouco da sua grande história com uma combinação incrível de elementos. E hoje a gente recebe o Rafael Azevedo. Gratidão. Rafael, que é engenheiro, bioconstrutor da Aldeia Alma de Gaia, com muita gratidão. E muitas outras coisas mais que ele vai contar pra gente aqui hoje. Então, se liguem que hoje a conversa vai ser muito boa. Muita história. Boa. Vamos lá, Rafa. Bem-vindo demais. Muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente, topar essa conversa. A gente quer hoje que você conte um pouco da sua história, né? E aí traga aí esses elementos que eu já comentei, que você tem muitos elementos incríveis aí nessa história. E acho que vai ser muito legal compartilhar isso e falar um pouquinho não, falar muito desse lugar da bioconstrução mesmo, né? Do que isso representa para você quando você escolhe isso para sua vida e qual que é o impacto que isso causa nas pessoas, nas comunidades e no mundo. Então, bem-vindo demais. E aqui passo a palavra para você se apresentar, fala um pouquinho de você. Olá a todos. O meu caminho, assim, poder trazer, começar a falar um pouco de mim, assim, né? Como eu comecei a caminhar, né? Nesse mundo mesmo, né? Desde pequeno, né? Eu sempre tive essa ligação com a questão espiritual, até desde família mesmo, dentro do espiritismo, né? De família, e a gente foi aos poucos evoluindo, né? E fui entendendo, assim, quando eu cheguei ali por volta dos 20 anos, até um pouco mais, é que as medicinas começaram a chegar mais perto, né? As pessoas que estavam relacionadas a isso começou a chegar e eu fui adentrando realmente o mundo espiritual num lugar de me entender, né? Me conhecer. E aí eu comecei a caminhar até que chegou o momento de que eu recebi as medicinas mesmo da floresta, né? Junto de mim. E quando eu cheguei nesse lugar, eu comecei a entender, né, com o meu caminho, com a engenharia, com o design de interiores, que também eu faço esse trabalho, né, de ambientação e harmonização de ambientes, né? Você E já aí, trabalhava com isso, né? já, já há um bom tempo. Comecei em 2004, né, a trabalhar com isso. Mas a minha mãe é artista plástica, não, então ela foi me ensinando muita coisa em como lidar com as madeiras, com a casa, em organizar tudo isso, mudar móveis, repaginar móveis, né? Então eu fui cada vez mais criando esse caminho dentro da arquitetura, dentro da engenharia, dentro de casa mesmo, né? E quando eu cheguei assim nesse lugar da espiritualidade, ele me mostrou o que eu estava fazendo. No momento eu estava fazendo prédios, eu estava construindo coisas grandes, mas no sistema do concreto armado mesmo, né? E mesmo como no interiores eu trabalhava com ecomóvel, né? Então eram móveis que usavam reaproveitamento já, né? Sempre usei isso. E aí eu disse, não, a gente precisa fazer algo mais. Eu vi, né? A medicina me mostrou a vida da madeira, a vida, né, das casas, né? E eu falei, nossa, isso é interessante. Então vamos mudar isso, né? E aí eu saí de um lugar que é praticamente uma Babilônia, que é Balneário Camboriú, né? E fui para Garopaba construir uma casa de bioconstrução. Sua primeira casa. A minha primeira casa, que era a casa que eu morava, né? E aí eu construí essa casa toda com tora de engenho, com paredes de barro, telhado verde. E aí comecei, porque eu já tinha feito uma especialização um pouco antes sobre isso, porque eu já vi que era o caminho, né? E a partir daí eu falei, não, é isso, né? E aí as medicinas me mostraram, depois da casa pronta, ela começou a me mostrar, a própria casa começou a falar comigo, né? E dizer, ó, a energia das pessoas enquanto está fazendo a casa, ela é importante.
para que eles estejam harmonizados, né? Porque eles estando harmonizados, a gente vê que isso fica depois para a família que está ali naquela casa, né? Então é muito importante a gente saber todas as mãos de obra, todas as pessoas que passarem no processo construtivo de uma casa, de ela estar com o coração pleno, tá vivendo realmente aquilo, e não no lugar assim de lá só como um trabalho para ganhar dinheiro, né? E sim um lugar de fazer o bem para aquelas famílias que vão chegar ali, porque a energia que a gente vai estar passando é a que vai ficar ali na casa. Depois tem que fazer uma limpeza. Na Né? verdade, eu vejo que nem só para as pessoas que estão indo ali, para a natureza que está sendo utilizada também. Para a né? natureza, É um exatamente. respeito. Quando você trabalha nesse lugar, você já está olhando para a natureza. Mas quando você traz esse lugar de como que essa madeira está se sentindo aqui, né? Você Sim, está trazendo respeito também para a natureza que está te dando a oportunidade de você construir sua moradia. exatamente. Nossa. E aos poucos, conforme eu fui construindo a casa, eu fui tocando cada madeira que foi chegando ali, né? Eram tudo peças de engenho, peças muito antigas, assim, tudo cortada no machado, ainda na época com óleo de baleia, então eram peças muito antigas, né? E eu fui sentindo cada uma delas e falando, tá, quem vai ser esse pilar que vai ficar na frente da casa? Quem vai ser essa madeira que vai estar aqui dentro, no miolo da casa, né? Que vai dar para estar vendo ela. E eu fui colocando cada uma no seu lugar e fui vendo, né? A casa, fui sentindo cada espacinho que eu ia colocando a mão, eu ia vendo e nesse lugar, assim, também de obra de arte, né? De a gente ver que a casa, ela é uma obra de arte. Se você souber fazer isso em harmonia com a terra, é essencial, porque aí sim a gente está fazendo algo gostoso, confortável. As pessoas quando moram numa casa orgânica, né? Com essa energia que a gente tem de plante a sua casa, de realmente trazer assim esse lugar de criar um lugar dentro da natureza, né? A gente não fazer casas mortas, eu diria, né? Que o concreto armado ele é um material inerte, ele não tem vida, né? Porque não é um elemento natural, tem os elementos naturais ali dentro, né? Na sua química, mas ele não é, né? Porque ele foi alterado, né? Então isso é muito importante a gente aprender a usar isso. E o conforto da gente ali dentro daquela casa natural, ela é outra, completamente diferente, Nossa, assim, né? Viva, né? A Natural, casa, isso, a né? casa se Natural, torna natural, viva. né? Sim. E aí traz aquele outro ponto que é super legal, assim, as pessoas estão no mundão, assim, vivendo, trabalhando e vai para casa e só vai para descansar, dormir e chega final de semana, todo mundo vai em busca da natureza. Ou vai para um rio, ou vai para uma praia, vai para uma floresta, sempre busca trilhas, busca lugar para ir para poder se reenergizar, né? E aí entra esse ponto, né? Por que que você mora num lugar inerte e busca no final de semana um lugar natural, sendo que você pode fazer isso parte da tua vida, né? Muito legal Nossa isso aí, meu. Nossa. Pode fazer muito parte, assim, e aí você não cria doenças, né? Porque uma casa inerte, ela te cria doenças, você fica dentro Por da isso que as depressão. pessoas adoecem. Isso deveria ser o seu slogan, tá? Não crie doenças. Não, assim, é isso mesmo. Por que você tá indo no final de semana buscar a Cara, natureza? muito Você pode ter a bom natureza debaixo dos seus pés todo o tempo, dentro da sua casa. Isso é muito Nossa. foda. E como isso pode mudar a energia de fato, né, do lugar. Quando a gente dorme na natureza é outra coisa já, né? E se isso for É seu como quarto, se né? você estivesse dormindo abraçado com ela. Acolhido, exatamente. Meu Deus. É a energia da floresta, né? Quando a gente vai para dentro da floresta durante o dia, a gente é acolhido por ela, né? A gente sempre sente aquele conforto, aquela leveza, né? Então isso é muito bom. Você fala, não, peraí, como eu posso fazer para tornar isso parte, né? A gente ainda está num processo que a gente está ainda construindo casas de bioconstrução no modelo padrão, vamos dizer assim, né? Onde a casa ela ainda é fechada, né? Mas a partir de um certo ponto a gente pode transcender isso, né? Onde a circulação da casa ela seja as trilhas mesmo, né? Da natureza, assim. Então, e aí você tem os ambientes, aí esses ambientes vão estar integrados à natureza, como um quarto. Ele precisa ter a privacidade de um quarto, mas você pode integrar isso dentro da natureza e o teu acesso ele é através da própria natureza, né? Nossa, gente. Então você poder colocar as plantas em volta, trazer a biofilia, né? Que é esse lugar de trazer a natureza para dentro das Viva, casas, né? né?
Exatamente. Então é um lugar bem interessante que eu venho caminhando assim e vem me ensinando muito, né? Eu vejo assim bastante impacto das pessoas, né? Quando a gente começa a falar sobre essas coisas. Mas a gente sabe que no mundo das medicinas, as pessoas que estão um pouco mais esperto, é um pouco mais fácil. E quando a gente vai para algo além, né? No pessoal que está bem no sistema, ainda bem enraizado, a gente vê que tem uma quebra ali, um preconceito muito grande com a bioconstrução, com a sustentabilidade. Ainda que, graças a Deus, por algum motivo, isso está, aos poucos, sendo visto pelo mundo por necessidade do planeta, né? E aí está abrindo um pouco mais esse olhar, né? Então, tudo que a gente pode estar fazendo dentro do sistema, a gente consegue fazer, mas existe uma quebra e uma crença muito grande de que é uma casa primitiva, antiga, ultrapassada, né? E, na verdade, não é ultrapassado, né? Ele é o retorno, né? A gente deixou tudo isso nos nossos antepassados que viviam assim, como os povos originários da floresta, né? Que caminham um pouco mais integrado, né? E a gente viu que agora o caminho é retornar, né? Ou talvez a gente pode sair da Terra, vai saber o que vai acontecer com o planeta desse Vai jeito passar aí, uma né? nave, né? Vai passar uma nave, A gente não agora... sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ir né? fazendo a Porque nossa justamente parte. por isso, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente E aí a gente tem que ser exemplo, né? É. Tem que fazer a nossa parte e as pessoas aprendem através do exemplo mesmo, É né? verdade. As nossas próprias ações. Tanto é que sua primeira casa foi você que fez, né? Sua primeira Sim. casa foi a sua casa. Tipo assim, eu vou experimentar. Eu vou experimentar aqui para poder ver se eu posso passar isso para os outros, Com né? certeza. Então, você não saiu, não foi um aprendizado. Eu vejo que não foi um aprendizado que tu fez como vou ter uma formação. Foi um aprendizado de vida mesmo. Peraí, eu não tenho que mostrar que eu sou melhor e nem que eu dou conta. Primeiro eu tenho que ver se faz sentido para mim e como vai ser essa construção para mim. Eu entendendo se faz sentido para mim, aí eu posso propagar para o outro. Foi quando você começou. E você ainda é silencioso, cara. Porque se você fala mais disso, da maneira que você está trazendo aqui, eu te confesso que a Bruna trouxe sobre a bioconstrução, nós sentamos aqui no computador para olhar o projeto que tu tinha mandado. Eu achei linda a casa. Só que eu não tinha entrado nela dessa forma que eu entrei agora. E aí ali eu achei lindo. Falei, nossa, que legal, banco que aquece, né? E ainda minha mente me levava para o conforto. Tipo, tentando achar pontos ali, por mais que a casa fosse bonita, tentando achar pontos que a minha mente estava acostumada, que era do conforto. Então eu fui ver o tamanho do quarto, as coisas que eu prestei atenção, que foram o que eu mais prestei. O banco que aquece, a lareira lá dentro, bonito, né? E aí eu fui pro andar de cima. E o que eu menos dei atenção ali foi quando ela trouxe da sacada cercada de plantas. Elas são muito ligadas e eu estou aprendendo agora a me relacionar com a terra de verdade, sendo muito verdadeira aqui. Então aquela parte não me chamou atenção. Mas a divisão dos quartos chamou, que ia ter um banheiro ali, como que o banheiro ia ser, os confortos que a casa estava me mostrando. E fui pela aparência, ele achei bonito, mas ainda fiquei na dúvida que eu queria ver aquele desenho que a Bruna tinha mostrado lá do Pinterest. Quando eu vi aquela casa quadrada lá, que era só porque era um projeto, Claro. na hora minha mente ainda se decepcionou. Falou, pô, mas eu queria ver aquela casa bonita lá. Eu estava indo pelo conforto e pela beleza. E depois do dia que você sentou aqui e conversou, você foi muito superficial no que você falou sobre bioconstrução, mas me plantou a semente a questão do me relacionar com tudo antes de levantar uma parede. Já tinha me pegado esse ponto, mas hoje, meu amigo, me deu vontade de me ver da casa pronta e de eu deitar na minha cama, que é no meio da natureza. Você está entendendo? Mas tem mais para falar? Eu sei, mas eu só estou trazendo aqui, ó, gratidão, meu. Você precisa falar mais disso. As pessoas não entendem o que é sobreviver dentro de uma casa. Sobreviver não, viver com muito conforto numa casa onde você se renova de natureza todos os dias. Gratidão. Gratidão. Acho que foi muito especial você trazer isso, né? Porque é a visão de todo mundo, né? Quando eu falo todo mundo, óbvio, estou generalizando, mas nesse ponto que
faz parte do contexto social, né? O que a gente aprendeu, né? Que o conforto é o que é mais prático, que é o que vai resistir por mais tempo, teoricamente, é o que é mais liso, é o que é mais perfeito. A gente foi aprendendo que é isso, né? Os materiais têm que ser assim. Se não for assim, esses materiais não faz sentido. E não, tá tudo errado. Tá tudo errado. Dessa forma a gente Para, faz a natureza para se dar, acostumar com a dar gente, um não. pause no vídeo e vamos lá para trás de novo. Vamos olhar como que era antigamente e em que momento a gente perdeu isso. E neste momento que a gente perdeu isso, que mais a gente perdeu? A gente perdeu a conexão com Deus, a gente perdeu a conexão com a natureza, a gente perdeu a conexão e respeito com as pessoas. Olha quanta coisa a gente perdeu junto com isso. E lá atrás era diferente. Então, é muito interessante isso que você trouxe agora. E o Rafa, a gente conheceu, né? Na verdade, ele foi plantado. Deus trouxe. Deus trouxe. Tem Lá cara atrás, pra tomar um café? a gente mudou de cidade, mora hoje numa zona rural, de uma cidade do interior de Santa Catarina, porque a gente veio aqui com uma missão de construir uma comunidade. Compramos um terreno e com essa intenção. E a prioridade era, vamos construir uma casa para a gente poder morar, que depois essa casa vai ser sei lá o que mais no futuro, e vamos construir o nosso templo. E beleza. E aí lá, antes disso tudo começar a se materializar, eu lembro de uma conversa que a gente estava no carro, eu e a Fabi, dirigindo empolgada, não sei o quê, e falando disso, nem tinha comprado terreno, nem sabia onde ia ser ainda. E aí, e eu falava, não, eu sinto que o engenheiro vai aparecer. E Eu você tenho falava, certeza. Bioconstrução. E a bioconstrução também, eu ainda é muito raso, assim, meu conhecimento, e estou muito grata pela oportunidade de aprender mais. Mas quando eu conectei lá atrás, foi assim, alguma coisa me chamou a atenção. Aí eu comprei um curso online de bioconstrução para eu entender o que era aquilo, o que eram os materiais, quais eram as possibilidades, como é que fazia. E aquilo me chamou muita atenção. Eu lembro que na época eu não sabia o que ia fazer da vida ainda, era um outro momento da vida. Eu falei, nossa, acho que eu vou construir umas casas de bioconstrução. A pessoa pediu igual sempre. A intenção era boa, mas é que não era o meu caminho, né? Mas a intenção já era boa. Então, assim, lá atrás já tinha me mostrado que, cara, vai olhar para esse caminho, pelo amor de Deus. E aí, quando tudo isso surgiu, eu falei, não, gente, a nossa missão principal é cuidar da terra. A gente é a alma de Gaia. O que a gente tem que fazer antes de mais nada? Cuidar da terra. Então, é isso, bioconstrução. E aí, enfim, resumindo, né? Já falei demais assim. Resumindo, foi uma conexão inusitada mesmo, através de um amigo. A Kenny insistiu que ela tinha que ir na casa desse amigo, conversou sobre a aldeia Alma de Gaia. Ah, eu tenho um amigo que é bioconstrutor, taraná, que não sei o quê, do nada. Enfim, em alguns dias o Rafa estava aqui, dentro da nossa casa, veio com a família para tomar um café da manhã com a gente. Isso foi muito especial. E aí, só essa conversa, assim, foi... Na mesa já tinha ganhado. Foi assim, para entender. E não foi com essa profundidade, esse é o ponto. Nossa. Mas a gente sentiu o respeito dele com tudo isso. Que não era um trabalho. Que era Eu construo casas. Nossa, né? Não! Ressoava demais. Olha só, não era só eu construo casas, eu planto casas. E eu nem imaginava que isso era, né, o seu slogan. Então, plante sua casa, né? Nossa, muito legal. Então, é uma gratidão gigantesca poder estar vivendo isso aqui agora. E a gente vai viver todo esse processo, ansiosa aqui demais para começar. O barro subir na parede, aquela coisa linda, que ficou linda a casa que você está projetando. E o que mais legal tem nisso tudo é a influência que a gente vai causar nas pessoas. Na vizinhança, na comunidade, nas pessoas que passam aqui vão falar, caraca, que casa diferente, porque não tem mesmo. A gente está numa zona rural e não tem nenhum tipo de construção Eu aqui. vejo as pessoas batendo para chamar a gente, sério. Certeza, para visitar a casa. Colocar uma plaquinha na frente da Vari. Plante sua casa aí. Tá, mas aí você acabou de falar aqui pra gente assim, nossa, tem muito mais coisa. Então conta mais pra gente. Acho que a Kenny quer perguntar alguma coisa pra ele. A Bruna trouxe, né, toda essa história, né, para contar sobre a comunidade. E é interessante porque estamos construindo uma comunidade. Viemos para cá com esse intuito. E como que é grandioso poder
começar essa comunidade que a gente chama de céu na terra, né? Dessa maneira, sabe? Conversando com a natureza. Porque a gente é trazer esse lugar de plantar. Então, imagina, a gente está começando a terra, mexer com a terra, compreender a terra. E a partir disso, outras pessoas virão e sentirão exatamente o que a gente está sentindo ali ao plantar a nossa casa. Olha que lindeza que é, né? Então, e o quão incrível é esse trabalho. Então, sim, Rafa, por favor, fale mais sobre isso. Entende? Porque é gostoso, esse lugar da terra mexe muito comigo, porque realmente eu sou da terra, não é à toa que sou benzedeira, e esse lugar, assim, é muito gostoso. E é bom ver o caminho, né? A Fabiana trouxe aqui e tem mexido bastante com ela, esse lugar de conectar com a terra. Voltar para a terra. Voltar, a terra tá chamando, né? Então, por favor, fale mais sobre isso. Fale mais. Porque as pessoas precisam ter esse olhar e é gostoso demais ouvir. Com certeza. Deixa eu só fazer Cuidado um- só que você daqui a pouco vai ter que dar curso, porque depois desse podcast, um monte de gente já tá querendo casa de não tem bioconstrução, problema. você é especialista em obra. Esse é o problema que a gente gosta de ter, né? Essa Com coisa. certeza. Mas antes de você falar um pouquinho mais, só trazer um ponto que chamou muito a nossa atenção, né? Inclusive naquelas primeiras partilhas que a gente teve, e que foi um pouco da Fabi trouxe, que você trouxe sobre o ancoramento do lugar antes de construir. Então, como ancorar, então, fazer um rezo, né? Pedir permissão para a terra, ativar os elementos naturais, ativar o fogo, e a escolha das pessoas que estão juntos na equipe, que vão fazer esse mesmo processo junto com você para ancorar. Você trouxe ali um pouquinho no começo, mas essa realmente foi uma das coisas que mais chamou a atenção. Você imagina a sua casa, ela é rezada desde o primeiro momento até ela tá ali disponível para você. Olha como já é uma casa iluminada. Nossa, Você já vê uma casa cheia de luz. Você já pisa, já chega numa casa cheia de luz, aí você só precisa sustentar. Já tá tudo lá. tá tudo lá. Entendeu? Então é muito especial esse lugar que você traz, né, de ligar tudo isso que você já trouxe, mas ainda trazer esse outro olhar do invisível, né, do que a gente não Vira um vê. altar sagrado. De fato, seu altar sagrado. A nossa casa é um altar sagrado, né? Caraca. E aí quando você fala assim sobre esse lugar de trazer o invisível, né? A gente aprender que a gente vai fazer uma morada ali, então a gente precisa pedir licença para a terra, né? E aí é isso, é ofertar um tabaco, é fazer um fogo, fazer uma defumação, uma limpeza, pedir permissão primeiro para a terra, né? Para a gente poder estar ancorando, né? Escolhendo sempre os irmãos que vão estar trabalhando junto, que eles sejam pessoas um pouco mais conscientes desse mesmo caminho que a gente anda, né? Exatamente para que ele possa também se harmonizar comigo, né? E a gente poder fluir tranquilamente no movimento de construir com a força das medicinas junto mesmo, né? A gente trazendo, assim, ervas sagradas, cactos especiais que têm suas medicinas, né? Que auxilia, assim, a dar força, vitalidade, disposição para o nosso dia a dia, né? Pedir sempre para o sol, né? Para que ele venha iluminar o dia, né? Ele vem, ilumina o dia para que a gente possa iniciar o trabalho daquele dia, né? E assim a cada dia, né? Então, é muito bom, assim, a gente poder pensar nisso, né? E aí, quando você fala sobre plantar, né? A casa, ele é isso, é plantar, né? Quando a gente fala plante sua casa, a gente está falando de plantar uma semente mesmo, né? E como que a gente começa esse processo de plantar uma semente e ter uma casa, né? Ele é como uma árvore, como realmente é uma árvore, né? Você vai primeiro plantar a semente, a primeira coisa que nasce é a raiz, ou seja, é a fundação da casa. É a mesma energia, né? E quando você levanta a estrutura da casa, que seriam os pilares, né? Enfim, ele seria o tronco da árvore crescendo, né? Criando mesmo a árvore, né? E aí o fechamento em cima é a copa da árvore, com as folhas. Seria o telhado, onde a gente... É muito legal que a gente plante, né? Para que tenha mais vida, mais questão térmica também, né? No lugar. E quando a gente vai fechar as paredes e vai fazer o restante para fechar a casa,
esse é o momento de florescer a casa, né? É colocar para fora as flores, os frutos, né? Trazer toda essa energia da árvore, né? Que é florescer a casa, é trazer a cara dela, né? Porque a árvore vai crescendo e daqui a pouco brota lindas flores e mostra aquela beleza, né? Que seria a fachada da casa, né? É a fachada da árvore. Ela, você olha para ela, você vê aquela floração. Então é muito legal, sabe? Os processos da floração. A gente fazer isso durante a casa e pensando nesses processos. E aí o movimento de floração da casa, ele é a energia das pessoas da casa que vão morar na casa, Os né? detalhes, né? Todas as paredes, o que vai fazer nela, se ela vai ser só barro, mesmo lisa, se vai ser... Tudo isso vai ser sentido conforme o momento de fazer a parede, exatamente. Cada parede vai falar o que ela quer. Como ela vai ser. As próprias madeiras que a gente vai colocando também vão mostrando a cara daquela parede, do que vai tendo ali, né? E a gente vai escolhendo cada vez a dedo, né? E o mais importante de tudo isso é a gente aprender a retornar, a pôr a nossa mão na nossa própria casa. Construir a própria casa, pôr a nossa energia na hora do movimento de criação. Como você semear no seu jardim, é você que está semeando, né? É a tua energia que está ali, inicialmente. Então é muito importante que a gente aprenda a participar do processo, exatamente para pôr a tua energia, que é essa que vai ficar na casa. Consequentemente, ela até chega a harmonizar a energia de quem está construindo, porque ela é a que vai ficar ali, né? Então ela acaba participando. Até nesse, como vocês já têm esse caminho espiritual, assim, trazer do nada, chegar ali com uma defumação, ajudando, fazendo uma limpeza, Que legal. passar um tabaco, um Mas não cachimbo, tenha dúvida. né? Isso vai acontecer. Isso é muito legal, vocês ir trazendo, colocar o fogo ali junto e rezar junto durante o processo, né? Então, são coisas que a gente tem que ir aprendendo a fazer para se conectar cada vez mais e para que seja harmonioso a casa, né? Sensacional. Nossa, Rafa, que Gente. triplex. Quando você foi falando aqui, esse processo de colocar a mão na massa, me relembrou a construção da minha casa. O quanto que era divertido, né? Bonito a gente poder pisar no barro, pegar o barro e colocar em casa. Então, me fez relembrar esse amor, né? E é o lugar que a gente passa aqui no Alma de Gaia. Então, imagina quão bonito vai ser ver todo mundo amassando barro, colocando, imagina a alegria, o amor, sabe? Porque aqui é um lugar que a gente mais leva amor para as pessoas. Então, quantas risadas, sabe? Já dá para escutar, já dá para sentir a construção acontecendo. Porque é esse lugar de risada, de alegria, de música, sabe? De medicina, de troca. Então, é isso que as pessoas vão receber. A gente está plantando isso, sabe? Então, já dá para sentir a alegria das pessoas recebendo esse lugar. Então, assim, esse trabalho que você faz de tocar a gente neste lugar é muito gostoso de sentir. Sabe? A terra está chamando, a terra está convidando a gente para ela, para mexer nela, para sentir ela. Então, está na hora, sabe? De sim ter um espaço como esse para as pessoas passarem, olharem e perguntarem mesmo. E, sabe? É aquele lugar que a gente tem o prazer de falar sobre. De abrir a porta. Né? Isso. Sabe? Ai, que lindeza, assim, Até gratidão. porque a floresta não tem porta, né? Então, esse abrir a porta, na verdade, é saber que está aberto, né? Saber que é só circular, né? Pedir é só permissão mesmo, é para a terra, né? De primeiro lugar, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Rafa, na verdade eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade, né? Como falar um pouquinho dessa parte, o que uma casa bioconstruída pode oferecer como troca com a natureza mesmo, né? Então, gestão de resíduos, falar um pouquinho de o quanto mais pode ser uma casa bioconstruída, né? Inclusive, se a gente compara com uma
casa comum que a gente está acostumado a viver, o quanto mais ela pode ser sustentável, ecológica, confortável, sabe? Assim, em todos os sentidos, as vantagens e as possibilidades, assim. Esse é um tema bem longo, Longa. né? Mas a gente vai tentar ser assim, mais claro. O primeiro ponto é que a gente tem que pensar no sistema vernacular, que é olhar o que tem no próprio espaço. Isso é sempre o primeiro ponto dentro da bioconstrução e da sustentabilidade, porque os materiais têm que vir de proximidades, né? São coisas que a gente pode estar fazendo se não tiver no lugar. Que quanto mais perto, menos impacto, né? Tanto no transporte, né? Menos a gente vai usar, né? Os elementos da terra para chegar esse material até ali. Então, esse seria um primeiro ponto, a gente pensar sobre isso. O barro é um elemento que tem muita abundância, normalmente tem na própria terra. Então, é uma das coisas que a gente já sabe que pode estar usando, né? E aí a gente aprender a usar pedras, a usar esses elementos, principalmente na estrutura, e usar barro para fechar a parede, mas existem os tijolos de demolição, tijolo de reaproveitamento, de lugar que, olarias que eles acabam tirando, tem muitas que vão em vários lugares por aqui, que eles tiram a olaria dali, não está mais funcionando, remove. O que que tem ali? Muita madeira de demolição para colocar esses tijolos para secar, tem tudo empilhado. E o próprio a fornalha, ela é tijolo maciço de demolição. E isso às vezes é descartado. E aí a gente aprender a usar isso, né? Trazer esses elementos como um reaproveitamento, né? E não como um descarte. Então são coisas que a gente pode estar usando. As casas, antigas da ferrovia, que o pessoal tem esse lugar de estar retirando elas, né? Para fazer concreto armado. Mas elas são árvores muito sagradas, aqueles materiais. São árvores de peroba, árvore de canela, centenárias, milenares, muito antigas, né? Para ela chegar nesse ponto de ter sido extraída, ela já teve uma grande vida, né? E você vê que as pessoas estão tirando e está virando tudo móvel, né? Mas dá para reaproveitar isso também para fazer outras casas ela continuar mais 100 anos ali, muito mais, né? Não só a madeira tratada, como tem sido visto também como positiva, pelo reflorestamento, né? E não tirar as nativas e usar o reflorestamento, que também é uma solução, né? Existem técnicas de sustentabilidade, como o wood frame, que usa esses materiais e é super rápido e prático para construção, né? Mas o processo de você usar a sustentabilidade na casa tem muitas formas. Tem a parte da água, para você estar olhando como você vai ter a água, né? Se você vai fazer um poço, se vai usar a energia a água da rua, né? Como você vai fazer isso? Mas uma captação de água da chuva, ela é fundamental para que pelo menos no vaso sanitário você não use uma água pura, né? Que a gente usa para tomar, e sim uma água de reaproveitamento que já fez um círculo, né? Então isso é super positivo, além do banheiro seco, com certeza é super fundamental a gente aprender a lidar com a nossa fisiologia, né? Porque a gente esquece, a gente quer fazer assim, né? E algo que não tem esse aqui, não existe um lugar que você armazena isso no planeta, né? O planeta é uma coisa só e todo mundo fazendo isso vai parar onde, né? Então é a gente aprender que se todos os animais fazem isso naturalmente na natureza, e tá harmonioso e vira adubo, por que a gente também não pode usar isso dessa forma, né? E parar de usar água? Querendo que os outros cuidem do cocô da gente. Exatamente. Falando, "Ô, resolve pra mim porque eu não sei lidar com Isso isso." fede demais, segura aí pra mim, tá? Exatamente, e é algo natural do ser humano, né? A gente sabe que tem que aprender a integrar. E a energia do sol que tá aí também, né? Pra gente aproveitar ela, né? O vento, né? Então, são várias técnicas que a gente pode utilizar como energia, né? Durante o dia. E também tem um ponto que é nós mudarmos. Porque esse conforto de ter tudo na mão, tudo prático, né? Acaba que faz com que seja... Assim vai ser mais rápido. Você esquenta no micro-ondas, que é muito mais fácil do que você ligar o fogão e esquentar uma comida, por exemplo. Até mesmo esse gás, ele pode sair de uma fossa, né? De um sistema de reaproveitamento, onde você jogou a energia para lá, de um ciclo de uma evapotranspiração, um sistema de tratamento de esgoto natural, que usa bananeira, mamão, e é um tanque fechado.
não vai para lugar nenhum, é as plantas que vão fazer o processo, né, de limpeza disso. Se a gente usa água, se não usa água, o banheiro seco vai resolver também. Mas desses lugares também pode sair o gás, né? Com o biodigestor, você consegue ter o gás ali e gerando o teu gás. Se não for uma lenha, né? O gás, mas você aprender a mudar isso. E quando você faz sistemas de natural de tratamento assim do esgoto, principalmente, né? E das águas cinzas, que é chuveiro, né? Pia, torneira, você começa a ver que vai para a natureza o que você está usando. E aí você vai ter que alterar dentro de você, dentro da sua casa, o que você coloca na natureza, ou seja, o shampoo que você usa, o condicionador, o detergente, o sabão em pó. Tudo isso precisa ser remodelado para alimentos naturais também. E até Porque o que você senão... come também, E o né? que você come. Porque o que você come é o que você está deixando na natureza. E aí? É, com certeza. Exatamente. E aí a gente aprender, né, a ver que, opa, peraí, né? Eu preciso organizar isso. E, aliás, todo esse material que você come vai para onde, né? Porque você vai descascar, você vai fazer um monte de coisa, cria um monte de composto orgânico e você vai fazer o que com aquilo? Jogar numa sacolinha e pôr pro lixeiro, levar para algum lugar. Sendo que você pode transformar isso em adubo dentro da tua própria casa, né? Com composteiras. Deixa eu falar só uma coisa. Olha que louco que tá vindo aqui para mim. O ser humano ele tá tão acostumado a não se responsabilizar com as coisas dele que ele prefere jogar o cocô para alguém cuidar, né? Tipo, quando eu dou descarga no vaso, o cocô vai embora, eu não vejo ele mais. Dessa forma, eu tô também me ausentando da minha autorresponsabilidade com aquilo que eu alimento. Porque se o que eu alimento é o que vai para a terra, se eu vivo um sistema, por exemplo, de banheiro seco, automaticamente tendo a consciência, eu vou ter que cuidar do que eu estou jogando na terra. E isso engloba olhar para a minha alimentação e eliminar tudo aquilo que não faz sentido que eu estou contaminando meu corpo. Mas enquanto eu não estou vendo, porque eu estou jogando para o coleguinha lá cuidar no esgoto, eu não quero assumir, eu não estou assumindo a responsabilidade. Como se o cocô que eu estou jogando para o coleguinha cuidar não fosse para a natureza. Sim. Como se fosse ele fosse cair num tanque fechado e encaminhado para Deus. Entendeu? Sim. Vai continuar na Terra, né? E exatamente. Manda esse é o pro lugar. Criador, né? Ele resolve. É tipo isso. E aí a gente aprender a plantar, né? Quando a gente tem um país tão incrível aqui, né? Por exemplo, a gente, nossa, já é um pedacinho de terra, você consegue fazer tanta coisa, né? Uma banana para você ter ali, nossa, é muita possibilidade, né? E é isso que você se alimenta. E aí você aprender a ver isso fazendo esse ciclo, né? Você vai tirar do teu próprio jardim, vai comer e aquilo vai voltar como adubo para fortalecer ainda mais o que você vai alimentar, né? Então isso é um outro ponto, né? E aprender a compartilhar o que sobra, né? Porque a terra é tão abundante que ela nos dá tanto que a gente vê de tangerina, de mexerica, de limão caindo por aí, assim, aos ventos. Ninguém colhe. Prefere ir no mercado comprar o Tahiti, né? É muito, muito louco isso, né? Você não vê na natureza o Tahiti, ele é maravilhoso. Mas você não vê isso, e aí você vê tanto limão e tanta coisa apodrecendo mesmo, assim, fala, gente, o que dá para fazer com isso? É um elemento tão maravilhoso que nos limpa, nos purifica, né? E ninguém está consumindo, ou consome tão pouco e não compartilha o resíduo, né? O que sobra ali. Coloca em sacolinhas, pendura no portão. O cara vai passar ali e já pega, sabe? E assim a gente vai levando isso para frente, né? A banana é um elemento assim também, né? Que é muito abundante, né? Quando você tem na tua terra, nossa, eu não vou conseguir comer tudo no processo de maduração. Aí entra um processo solar para você fazer. Desidratação solar com a força do sol. Você desidrata aquilo e você tem desidratado por muito mais tempo e não apodrece. Então, são outras formas que você também pode estar colocando na tua casa para não perder esses excessos, né? Os indígenas, eles partilham, né? Eles partilham, É exatamente. tipo, lá tem muita banana. E no período que a gente estava lá, inclusive, eles foram para um festival de várias lideranças e tudo, que era fora da aldeia. Mas no meio, eles iam ficar lá 6 dias. No meio do caminho, voltou a avó e um dos netos para pegar a banana que estava para partilhar, porque tinha uma família lá passando dificuldade.
E eles vieram para buscar no barco toda a banana que eles conseguiam para partilhar. Então eles já vivem isso. Lá todo mundo come na casa de todo mundo. Não tem essa, dá licença, e ficar esperando pedir para comer. Porque as pessoas lá, eles estão ainda lá atrás onde a gente se perdeu. Então, tipo, se o meu solo é sagrado, tá dando esse tanto de banana, cara, não faz sentido nenhum eu deixar cair e apodrecer. Eles vão distribuindo mandioca e banana. E é interessante porque eu sou de interior, né? Então, e aí a gente está meio que no interior também nesse momento. E aí a gente passa pelas casas, a gente vê a abundância de coisas que tem. Porque geralmente tem essa abundância porque a gente consegue fazer esse lugar de compartilhar. Porque quem não consegue compartilhar, ele não consegue ser abundante. Ele não consegue. E a terra funciona dessa maneira. Então, e é algo que eu observo mesmo, que quando a gente vai para a cidade, né, que eu falo cidade grande, a gente vê árvores com frutas, mas perdendo mesmo. E às vezes a pessoa tem até medo de pedir, porque assim, no interior né, é hábito, você pede e as pessoas dão. Mas na cidade grande, às vezes você vai pedir, né, você já fica com medo, porque né, uns muros de todo tamanho, né, tipo, já não pegue. E aí você vê as coisas perdendo, e as pessoas não têm essa coisa assim, eu vou colocar aqui na sacolinha e vou deixar ali no portão. Vai que passa alguém aqui e pega, né? Então, é interessante esse lugar, porque a terra, ela é muito abundante. Então, quando você planta e começa a partilhar mesmo, e várias coisas dá para serem feitas. Aqui do lado, por exemplo, a gente tem bastante couve aqui. E tem as vaquinhas do vizinho, do lado. As vacas comem tudo que a gente dá para elas. Eu pego as couve ali, dou para elas, porque é isso que a gente faz, sabe? E essa troca, ela fica justa, né? Fica justa. Na cidade você vê muito incômodo, né? Das pessoas. Quantas vezes eu lembro quando eu morei em BH mesmo, perto da casa da minha tia, tinha um bairro mais tranquilo, e tinha várias árvores frutíferas nas casas. Eles punham dentro do terreiro e a gente tinha que roubar o que estava pro lado de fora, porque senão iam achar ruim por estar mexendo na propriedade deles. A gente tinha que roubar. Eu lembro que a gente, criança, a gente roubava as frutas e saía correndo, velho. Mas por quê? O ser humano, ele tá tão nesse lugar de egoísmo que pode perder, mas pelo menos tá aqui dentro de casa. Não tem o hábito, ainda acha ruim se vê alguém pegando na grade lá, ó, esticando a mão para pegar. Tá É errado. uma criação de patrimônio, né? Ele cria aquele patrimônio, isso aqui é meu e é assim que vai ser, né? E quando ele aprende que a gente está integrado, tem que aprender a compartilhar também, né? Na terra não tem esse lugar de posse, né? Você não possui nada na terra. Você acha que você tem aqui, eu comprei uma terra. Cara, a terra nunca vai ser sua, né? Então, você tá de passagem. Então, essa relação, né, da posse, você vai perdendo esse lugar. Você não tem mais como fazer essa relação com a terra, né? Você já chega num outro nível. Também ajuda aí a elevar as consciências. Que mais, Rafa? Você tem mais alguma coisa muito Olha, interessante a gente assim? aprende a usar o sol, né? Quando a gente fala de construir a casa, a gente está pensando sempre no sol, né? Falei aí tantas coisas de sustentabilidade, mas a iluminação natural ela é a melhor que a gente tem. É aprender a diminuir a quantidade de luz dentro de casa usando a própria energia do sol. Isso é um ponto muito importante, né? A localização da casa, como ela vai estar. E dessa forma você locar ela, né, a casa dentro do terreno, do lugar que ela vai ficar, para você poder plantar isso em harmonia, onde também a casa não faça sombra para uma área que você quer que cresça algo, né? Então, você fazer esse jardim em volta, né? E aí trazer essa parte da permacultura mesmo, de trazer uma floresta em volta e você conseguir fazer o seu jardim. Porque aí você começa a ficar mais independente do sistema, né? Começa a viver daquilo que você tem ali. Mas é uma questão constante que você tem que estar o dia inteiro ali lidando com a própria energia. Você para de sair, porque você começa a viver ali. Aí você joga energia dentro desse espaço. Você vê isso muito na área rural.
pessoal não sai muito de casa, porque tá o tempo inteiro lidando na floresta, lidando ali com as hortas, com os animais. Tá sempre assim, né? E você vê, eles não vão tão o tempo inteiro na rua, né? A área rural causa esse impacto na gente. E aí a gente tem que saber que isso é muito mais fácil, né, de se fazer se você tá ali, fixo ali, né? Agora, quando a gente vai para o mundo, tem que estar trabalhando o dia inteiro num lugar fixo ali, você não consegue esse tempo para se dedicar, e aí você vai para o mercado comprar, e não tem muito o que fazer. É o ciclo, né? É um ciclo, então você tem que alterar o teu processo de vida para você voltar a viver dessa forma, né? E assim eu acho que fica mais orgânico, né, em relação à natureza. Nossa, cara. De volta para casa, literalmente. É, de volta para casa. É, meu Deus, né? Hoje foi uma explosão de Meu Deus. consciências, né? E esse é um assunto que eu acho incrível, incrível demais. E que precisa mesmo chegar nas pessoas. Precisa chegar nas pessoas, nem que seja só para plantar uma sementinha, assim, sabe? De que tudo isso que foi falado aqui, que foi muita coisa, se uma coisinha pequenininha já mexer com alguém assim, já valeu, porque é muito impactante, né? E pode realmente transformar o mundo. A gente só transforma. A gente acha que a gente não consegue transformar o mundo, porque transformar o mundo é uma coisa muito grande, né? Eu não tenho nenhum cargo político, como é que eu vou transformar o mundo? Eu vou transformar o mundo fazendo. Eu vou transformar o mundo influenciando que seja um pouquinho o outro, né? E é Como assim que o mundo, exemplo, né? e é assim que o mundo se transforma. Então, gratidão por estar transformando o mundo, Não. se ajuntando, né, para a gente criar o céu na terra. Gratidão. Muito, muito incrível. Gostei muito, sim, para mim foi incrível. Tenho certeza que para muita gente vai ser também. Foi um grande prazer ter essa conversa aqui de frente com o Churu. E é isso. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade de poder mostrar um pouco assim do meu caminho, do que eu faço. Eu estou aprendendo, tem tanta coisa para ainda desenvolver nesse processo, né? Criar assim uma grande comunidade de obras, né, de construtores nessa área assim. É algo que a gente sabe que está engatinhando ainda, mas o planeta está pedindo e as coisas vão acontecendo, né? E a gente lembrar que cada ser humano é individual, né? Então, consequentemente, cada casa como essas vai ser muito específico para aquelas pessoas, né? É a energia delas que vai ficar lá. Então, a gente saber que vai ser olhado cada um, né? O processo construtivo, ele praticamente é uma terapia também, né? E acaba tratando a pessoa junto ali, desenvolvendo todo esse processo. Então é importante a gente saber isso, né? Que cada casa vai ser única, né? E não um sistema padrão de construção que seja rápido de construir, que é o que a gente mais vê, né? As pessoas me procuram às vezes para construir uma casa e falam, mas eu queria que ficasse pronto em 3 meses, 2 meses, eu preciso morar agora. Calma. Se você quer fazer uma casa comigo, a gente vai fazer ela, mas tem todo um processo dos elementos da natureza se desenvolver, como uma parede de barro, ela tem que secar. Tem que fazer uma etapa, né? E isso é o tempo natural da parede. Quando se faz o concreto armado é tudo muito rápido, né? Então essa praticidade é que gera esse lugar de vamos fazer de concreto armado que é muito mais rápido, muito mais fácil. E acaba evitando isso, né? A pessoa vai viver a vida inteira numa casa que é construída em 2 meses. Exatamente. De uma hora para outra tem que estar pronto e eu vou para lá. Nossa, Então é a gente aprender, né, a plantar e esperar a planta florescer. meu Deus. Cara, eu tô chocada, assim. Gratidão demais por ter me apresentado a minha casa. Porque eu pude sentir cada pedacinho dela aqui à medida que você foi falando. E fui me dando conta o quanto. Isso já tá acontecendo, Rafa, pra você entender, umas 2 semanas. A Terra me chamando a atenção. A Terra me chamando a atenção. E eu achando que eu engano ela. Entendeu? E aí, todo dia eu tô tomando uma pancada, amigo. Todo dia. Eu chego ali fora, ela fala comigo, não vai tirar o sapato e pisar? E eu vou. E tem sido todos os dias. Só que de uma semana pra cá, meu, ela tá me dando bicuda.
Porque os processos estão vindo para acontecer, sim, de uma forma muito, muito intensa. E aí, hoje, caiu você aqui do Neida para fazer o podcast com a gente. Porque ela te colocou aqui como um mensageiro do que eu precisava ouvir. Você bota fé? Gratidão por me fazer de novo a confiar nisso. Não, foi muito especial. A gente ainda vai ter muita troca. E eu preciso depois conversar com você. Gratidão. Ah, gratidão. Gratidão imensa. É muito especial, assim, esse conhecimento, sabe? É muito especial ter essa consciência, sabe? E ainda poder partilhar, né, com quem está assistindo, assim. Gratidão por ter aceito esse convite de assumir o seu lugar no mundo. Eu costumo dizer que quando cada um assume o seu lugar no mundo, fica mais leve, não pesa para ninguém, porque cada um sabe o seu lugar. Então, gratidão por ter essa consciência e ensinar a gente a plantar as nossas casas. Então, quem está assistindo aí, né, plante a sua casa, comece. A terra está chamando, não importa como, nem que seja um chá, mas que comece, porque a terra está chamando. Gratidão. Gratidão.